E antes de contar a história de sucesso, a gente teve uma primeira tentativa que deu errado. E se você me perguntasse o que que tem, eu não saberia te dizer nada. Esquece tudo o que a gente tá fazendo agora e vamos virar a chavinha realmente. Veio uma consultoria que estava aberta a moldar o processo com a gente, a montar junto. Então a gente conseguiu fazer um planejamento muito mais legal, né, muito mais, a alfaiataria da implantação do BIM. Quem já passou por um processo de implementação de BIM sabe o quanto isso pode ser estressante, pode ser desgastante para a equipe, uma vez que a gente está falando não apenas de uma implementação de um software, mas a gente está falando de toda uma mudança no modus operandi daquela empresa, ou daquele setor, ou daquele departamento. Para tratar um pouco desses quesitos e se foi estressante ou não, está aqui comigo hoje Cauê Paiano, que é arquiteto e engenheiro civil, e atualmente está como gerente de projetos na Vitacom. Cauê, muito obrigado por participar aqui e ter aceitado o nosso convite. Imagina, Rogério, o prazer é meu. Então, Cauê, só para começar, vamos eh, passar um pouco o que que é, quem é a Vitacom, que empresa é essa, o que que faz, como é que é o enquadramento dela no mercado? Bem, a Vitacom é uma incorporadora aqui de São Paulo, capital. Ela existe desde 2009 e ela nasceu muito focada em estúdios, né, em apartamentos compactos. É o DNA e a marca registrada da empresa desde o começo. Ela passou por alguns momentos onde ela só era uma incorporadora pura, que só idealizava o negócio, e alguns momentos ela também construiu suas próprias obras, depois passou a terceirizar e hoje ela tem na Afam, que é um dos braços da Vitacom, uma construtora que atua exclusivamente nas obras da Vitacom, né. Hoje o portfólio de produtos da Vitacom é um pouquinho mais diverso, a gente está também, começando a tratar unidades um pouco maiores, mas sempre focados em empreendimentos residenciais na capital de São Paulo. Além do imóvel, da construção do imóvel em si, há também um braço que faz a gestão, né? Isso, também faz parte do grupo da Vitacom a House, empresa que trata da locação faz a reforma dessas unidades para o cliente final e também trata com serviços dentro do condomínio e o aluguel, por temporada. Ah, perfeito. E lá então tu estás na parte de gestão de projeto, onde, pelo que a gente conversou, era tudo em CAD e conta mais ou menos como é que era antes do processo de implementação. É legal, Rogério, eu voltar um pouquinho, porque tem uma questão curiosa, né, quando eu fiz a minha entrevista para entrar na Vitacom, a Márcia, que era a nossa gerente na época, né, a gente estava fazendo a entrevista, eu perguntei para ela, eu falei: "Márcia, vocês estão trabalhando em BIM hoje, né, vocês pretendem implementar, como que a empresa vê isso?" E ela falou: "Olha, Cauê, primeiro a gente precisa organizar a casinha, a gente arrumar a casinha aqui, quero muito, mas aí a gente volta nesse assunto." Então na Vitacom, quando eu entrei, vai fazer 4 anos, né, o departamento de projetos, ele não era um departamento em formação. A Márcia estava pouco tempo lá e a gente percebeu que tinham poucos instrumentos do departamento na Vitacom, né, então a gente não tinha um cronograma padrão para a gente atuar nos nossos projetos, a gente tinha uma biblioteca técnica muito pobre, muito, crua, então a gente passou um período desenvolvendo todo esse material. A gente percebeu que o produto da Vitacom era um produto muito repetitivo, no sentido da planta da unidade em si. E a gente viu um potencial nisso de padronizar muitas soluções, que a gente acabava decidindo e discutindo várias vezes nos projetos, né. Então, tendo uma planta que se repete bastante, a gente definiu o que que a gente quer de ponto de energia, o que que a gente quer de ponto de hidráulica, padronizou um monte de coisa e montou essa biblioteca por um tempo. Isso tudo sempre trabalhando em 2D. E aí a gente chegou em um momento que a gente entendeu: "Pô, eu acho que hoje nosso departamento é um departamento maduro, tem um corpo sólido, e a gente consegue começar a enfrentar, a implantação do BIM aqui no nosso departamento." E também era uma questão legal pra gente, porque a empresa, ela tem muitos projetos rodando ao mesmo tempo. Ela sempre teve cerca de 10, 12, 15 projetos acontecendo ao mesmo tempo. Então isso dava um volume legal pra gente ir testando coisas, experimentando, implementando e recolhendo lições aprendidas deles também, né. Então esse foi o cenário que a gente tinha quando a gente começou a pensar em implantar o BIM. Cara, isso é muito legal, porque ter já um trabalho prévio de padronização, de cuidado com
esta sequência de atividades. A própria gestão da informação, né, embora fosse em 2D, mas está ali preocupado em organizar isso de uma forma que possa se tornar mais fácil de ser executado, inclusive, né, porque não é só a fase de projeto, mas a fase de execução acaba tirando muito partido dessa padronização. Imagino que foi um passo importante para o que veio depois, né, acabou dando um subsídio bom para o que veio depois. Sim, deu bastante, e até porque uma das coisas que a gente fez antes de pensar no BIM foi a implementação, a gente já foi atrás de um CDE. A gente não tinha na época o conhecimento pleno do que era um CDE, a gente nem usava esse termo, a gente queria uma plataforma que nos ajudasse a recolher as informações a consolidar todas as informações do projeto em um lugar só. E a gente na época contratou o Construflow, eles, tinham lá um serviço de ter o Drive também, mas que não tinham todas as características para se considerar um CDE, né. Então na época a gente implantou isso em 2D mesmo, para poder conseguir ter uma plataforma onde fizesse todos os comentários de revisão, de melhoria do projeto e consolidar lá. Essa é uma das coisas que ajudou bastante a gente. E o material padronizado também, porque para os projetistas, foi muito bom, eles conseguirem ter uma etapa a menos de teste e comentário, onde eles já nascem com um projeto muito mais, quase como já se nascesse aprovado. Então, quando a gente fala nas dificuldades que a gente tem no BIM, né, de retrabalho, de coisas que quando você vai ajustar, às vezes é ruim ficar mexendo depois, isso foi muito bom para o desenvolvimento do projeto. Ah, legal. Já tem quanto tempo isso, Cauê? Que vocês começaram a padronizar tudo isso, e tal, mesmo em 2D? Eu acho que foi uns 4 anos e meio que a gente começou as primeiras premissas técnicas da nossa empresa, que foi tudo feito, a gente desenvolveu muito gradualmente, né. A gente Sim, sim. começou com premissas de espessuras e desníveis e piso acabado, osso, etcétera, e foi evoluindo para premissas de elétrica, definições de shaft, cadernos de impermeabilização, enfim, foi ao Entendi. pouquinho que a gente foi traçando esse caminho. E também imagino que o fato deles já interagirem com a plataforma, no caso a Construflow, também acabou, mesmo não usando o termo, como você disse, né, de CDE e tal, mas acabou dando esse hábito, vamos dizer assim, de ter um local central onde essa informação está lá, todos podem ir lá consultar, fazer os apontamentos e tal. Acabou por gerar esse hábito também já desde o início, né? E parcelou um pouco essa curva de aprendizado, né, porque se entrasse com o CDE junto com o BIM, com essas 2 novidades ao mesmo tempo, eu acho que teria ter sido mais sofrido ainda para se adaptar a essa nova realidade, né. Então a gente enfrentou primeiro a novidade do CDE, deu um tempo de todo mundo ir se acostumando, se adaptando, aprendendo, e quando a gente entrou com a implantação do BIM, isso já é uma etapa quase que superada, né, agora a gente tá só pensando em melhorias e coisas novas para trazer. Não, legal. Então, só explica o pessoal como é que é o fluxo de vocês desse desenvolvimento. Vocês fazem tudo dentro da Vitacom ou todos os projetos são terceirizados? O que que é dentro, o que que é fora? Como é que funciona? Ah, legal. Hoje a nossa equipe, ela é uma equipe enxuta, a gente tem 4 coordenadores, cada um tocando os seus projetos, e só que todo o desenvolvimento dos projetos é terceirizado. A gente contrata um escritório para cada disciplina, e a gente também tem o apoio da coordenação externa. Então, a compatibilização fina, de realmente rodar Clash, sobrepor material, de ir na vírgula, isso é terceirizado também. A nossa equipe acompanha para tomar as decisões corporativas, né, as decisões focadas em cliente, naquilo que é melhor para nossa empresa, focado em custo, em prazo de obra e etcétera. Então entrar com a visão de dono no processo. E aí, vocês então decidem passar, já tem uma certa maturidade ali no desenvolvimento e na gestão em projeto, decidem então passar para BIM. Como é que foi esse drama inicial? É uma coisa que estava muito, eu tinha muita vontade, eu sempre voltei para esse assunto com a Márcia, não é só porque ela me prometeu na entrevista de emprego que eu esqueci, eu sempre cutucar ela de novo com esse assunto, né, e chegou um momento que ela entendeu que a gente estava pronto para isso, e a gente foi atrás de parceiros que nos ajudassem a enxergar esse caminho, né. E antes de contar a história de sucesso, a gente teve uma primeira tentativa que deu errado, né. Então a gente, nosso primeiro planejamento foi pegar um projeto nossos que fosse mais simples, que fosse de menos risco, para testar com chance de dar errado e a gente conseguir absorver isso sem grandes danos para a companhia.
Então a gente trouxe uma empresa para nos ajudar a planejar esse projeto específico. E aí o que aconteceu nessa nossa primeira tentativa, né, que essa empresa veio, eles tinham uma visão de como fazer, e a gente acabou deixando muito por conta dele como montar o processo. Então a gente teve um primeiro BEP para esse projeto, que foi inteiro elaborado por ele, e se você me perguntasse o que que tem, eu não saberia te dizer nada. Foi assim, veio, a gente deu uma olhada, ele fez algumas perguntas, a gente foi discutindo, mas o domínio mesmo do conteúdo que estava ali dentro, estava muito fora da empresa. O que a gente conseguiu discutir ali, que a gente entendia que era relevante, a gente discutiu, mas, o documento mesmo era dele. E foi por acaso, na verdade, que acabou não dando certo, porque esse projeto que a gente escolheu, ele era de baixo risco, porque ele era muito atípico para nossa empresa, né, era um terreno maior, numa região um pouco mais afastada de São Paulo, um pouquinho fora do nosso padrão, e acabou não andando, assim, o projeto mesmo aqui dentro acabou sendo congelado e não seguiu adiante. E aí, com essa parada, a gente já estava um pouco desconfortável com a maneira como a gente estava montando, a gente decidiu abandonar e montar de uma outra maneira. A gente falou: "Não, acho que se a gente for entrar no BIM, a gente precisa entrar de uma vez. Esquece tudo o que a gente está fazendo agora e vamos virar a chavinha realmente". Então a gente, trouxe novos parceiros, e aí nesse momento, né, eu comecei a fazer a pós-graduação de BIM Management lá na Ziggurat, inclusive onde eu conheci o Rogério, né, Rogério. E por conhecer o Rogério trouxe, pra conversar com a gente, para a gente ver a opinião dele, né, como ele costumava trabalhar, e acho que foi uma conexão muito boa, porque, veio uma consultoria que estava aberta a moldar o processo com a gente, a montar junto, então a gente conseguiu fazer um planejamento muito mais legal, né, muito mais, a alfaiataria da implantação do BIM, para o nosso caso. E de fato, né, a gente, nesse novo planejamento, criou uma linha de corte, então alguns projetos que vieram após esse momento, a gente já partiu tudo para a metodologia do BIM. Gostei desse termo, vou começar a usar, vou roubar o termo de você. Alfaiataria do vinho. Pô, legal. Isso é eu lembro que a Márcia comentou logo nos primeiros meses, assim, que a gente começou a conversar, ela perguntou assim: "Mas eu vou falar contigo mesmo ou é com um funcionário teu?" "Se não, é comigo, você vai tratar comigo." Ela: "Ah, tá." E aí era próprio desse medo, né, de cair numa coisa meio, que caísse do céu, que viesse já tudo prontinho, já encaixotado só para dizer assim: "Usa." Pá, não funciona, né. Pode ser que funcione em alguns lugares, até, eh, há esta forma de trabalho, pode ser até que funcione, mas não é em todo lugar que funciona. Sim, e é interessante porque, assim, a gente conversou com bastante gente que trabalha com implantação, né, e e é um pouco contraditório, né, Rogério, porque a gente estuda o BIM, a gente aprende muito sobre criar processos e fluxos e seguir eles à risca, mas para quem vai implantar é o contrário, né, então tinha muito gente que tinha esse passo a passo montado bonitinho, e só que da parte do cliente, eu acho que você pode encontrar muitos cenários diferentes, né. O nosso caso, a vontade de implantar o BIM partiu de dentro do departamento de projetos. Então o departamento de projetos quis implantar na empresa e galgou isso lá de dentro, né, porque tinha algumas consultorias que, como praxe, tem: "Quero entrevistar o seu RH, porque a gente precisa falar sobre treinamento de pessoas", por exemplo. Só que a gente sabia que a gente tinha que acionar o nosso RH, se fosse acionar, no momento certo, né, a gente sabia quais etapas, conhecendo a empresa e como funciona, a gente sabia em que momento tocar no RH, em que momento tocar no TI, em que momento tocar em quem aprova o custo, né. Então a gente primeiro foi amadurecendo lá dentro de projetos essa conversa, para quando fosse expandir, né, a gente já ter os argumentos, onde saber onde estava o risco, onde a empresa ia achar um pouquinho ruim, onde a gente conseguia vender a vantagem, né. A gente conseguiu ir fermentando isso lá dentro antes de levar para a empresa. Se você segue um passo a passo muito rígido, né, você acaba, matando um pouco a ideologia ou o pensamento de quem está lá dentro, né. Perfeito, não, maravilha. Eu acho que isso já fica dentro dessa nossa conversa como uma primeira dica, né, de para a empresa que quer começar esse seu processo, perceba um pouco como é que é a dinâmica interna dessas coisas, da aprovação, quem aprova, quem desaprova, isso vai precisar ser de uma vez ou vai precisar ter momentos certos para acontecer,
né, porque como eu havia dito, tem gente, tem empresa que aceita muito tranquilamente vir uma coisa de cima para baixo e olha, todo mundo vai passar a trabalhar assim? Tem, de ter até tem, tá. Mas também existem muitas, e não são poucas, que têm sua dinâmica já muito bem organizada, muito bem traçada, e vir um agente externo e dizer assim: "Não, não, não, não é assim não, é desse jeito aqui agora que eu estou dizendo". Não é assim tão fácil, né. Então, já que nós começamos aqui esse vídeo falando da redução de atritos, da redução da possibilidade de redução de estresse, eu diria que isso já é uma primeira grande dica, não acha? Com certeza, Rogério, com certeza. E até porque, como você falou, né, eu já tive uma outra empresa que tentou a implementação do BIM, que veio da alta diretoria da empresa à vontade. Então trouxeram uma pessoa para ficar dentro, contrataram como funcionário da empresa uma pessoa para entrar lá dentro, para fazer esse trabalho. E isso sempre desenrola de uma forma diferente, né. A ânsia dessa pessoa era ver reflexo disso logo em obra, por exemplo. Então lá, o processo deveria já pensar em modelar um projeto que estava pronto, para conseguir dar essa resultado que o cara queria ter no prim logo de cara. E a pessoa chegou com a ideologia de tipo: "Gente, é uma mudança de cultura, então vamos aos poucos aqui conversando, todo mundo entendendo o que a gente vai precisar fazer", que eu acho que até é uma abordagem correta, né, pra você não atropelar Sim. os passos. Mas não atendia a expectativa de quem estava trazendo. E no fim das contas também não deu certo lá, essa pessoa acabou saindo e abandonaram o projeto na época. Sim. Então, cada cliente vai vir com uma demanda e com vontades diferentes mesmo. Sim. Na verdade, e às vezes também a própria tipologia de projeto ou de construção acaba por influenciar também. Aí, Cauê, a gente então inicia esse trabalho. Os primeiros passos, lembras o que que foi, assim, em termos de quais seria, digamos, a primeira fase que se teve que fazer para botar o pé dentro do contexto de BIM na Vitacom? Eu lembro que primeira coisa que a gente fez foi conseguir fazer esse diagnóstico da empresa para você, né, então, tudo isso que eu contei aqui, que a gente passou um tempão desenvolvendo, foi mostrar para você, para ver que pé que a gente estava, né, se você entendia que nossos processos estavam bem desenhados, montados, estavam claros, ou se a gente ia precisar desenhar isso a 4 mãos, né. Então foi interessante, porque a gente conseguiu ver tudo isso que eu narrei no começo da nossa conversa, né. A gente tinha chegado num ponto maduro de ter nosso fluxo desenhado, a gente tem um cronograma padrão que a gente replicava, então eu acho que esse primeiro diagnóstico foi o primeiro passo que a gente teve para entender a partir de onde a gente ia começar o desenvolvimento, né. E eu não sei se tu percebeu, mas quando a gente faz um diagnóstico assim, ajuda até para você, mesmo estando dentro, perceber como você trabalha, né, é quase uma autorreflexão, digamos assim, né. Porque no dia a dia a gente está na correria resolvendo problema, tendo que entregar as demandas, mas dificilmente a gente para ver: "Ué, como é que eu faço isso?", né. Então acho que a Terapia, né, cara. exato, exato. Tem um quê de terapia, assim, eu sei, ué, será que estou indo no caminho certo? Será que eu estava fazendo certo? Então eu acho que o diagnóstico ele tem esse poder mesmo, sabe, de da pessoa meio que obrigar ela a parar um pouco e pensar no que está fazendo ali. E não é só para apontar erro, porque às vezes as pessoas têm essa conotação de que o diagnóstico é até porque liga a palavra com a questão de saúde, né. E parece que é para achar problema ou achar doença, e nem sempre, às vezes é para pegar aquilo ali que já é feito bem e melhorar, né. Então pode ser alguma coisa que dentro da análise seja visto como já faço coisas corretamente, só que tem oportunidade para melhorar. E aí a gente ataca em cima desse processo de melhora constante, né, como diz o conceito de Lean. E aí eu acho que foi legal também, Rogério, né, a gente começou dando uma dica sobre quem vai fazer a implantação, mas acho que também uma segunda dica pensando do lado do cliente, né. Eu acho que foi muito importante que a gente estava muito a fim de participar do processo, né, de não contratar você e falar: "Vai lá, Rogério, tá aqui o material e monta aí pra gente". Como a nossa primeira experiência deixou a gente um pouco aflito nesse sentido, nessa segunda experiência eu acho que a gente, acabou montando ali uma equipe legal, né, que você veio fazer a consultoria com toda a sua bagagem do BIM, conhecimento de mercado. A gente tinha a Márcia, que era a nossa gerente na época, que estava, ajudando com a visão estratégica do que a gente queria,
E eu estava participando ali no momento, como quase no meio do caminho, que já tinha começado a minha pós e estava aprendendo lá no curso algumas coisas, e entendia da empresa, do que ela estava fazendo, e a gente conseguiu ali, unir as 3 forças para dialogar bastante nesse sentido, né, do que a gente precisava, o que você aconselhava, e aí eu tinha coisa que cabia, coisa que não cabia, então eu acho que esse meio campo funcionou bem nesse sentido, né. Eu concordo plenamente. Parece era uma valsa bem dançada, assim, uma valsa dançada a 3 e às vezes até a mais, porque tem o restante da galera, né, que participou, mas que realmente essa dedicação fundamental, fundamental. E já teve casos da gente estar em uma empresa onde não tem tanta essa dedicação, às vezes não é nem porque não quer, é porque a pessoa está tão atolado com outras coisas que ela não consegue, né, dar a atenção devida, e o processo ou fica parado, ou eu acabo tendo que assumir para poder andar, entendeu? Porque, por exemplo, hoje fala-se dos documentos que criamos na altura, o mandate, o BEP e tal, tu sabe do começo ao fim o que está ali escrito, né, sabe até mais do que eu. Tenho certeza, se eu perguntar aqui para ti: "O que que não sei o quê", tu vai lembrar de coisa que nem eu lembro. Tô atolado com outras coisas também, tô atolado com outras coisas, mas teu foco enquanto estávamos fazendo aquilo, estava, sabe, de olhar para aquilo e melhorar, de não sei o quê. Isso foi fantástico, eu acho, para o êxito, né, principalmente dessa primeira fase onde tivemos que criar esses documentos todos. Sim. Né, e foi legal porque no nosso desenvolvimento juntos, né, você também trouxe um modelo que você costuma aplicar, que vai dizendo algumas coisas que precisam estar no documento, que não precisam, e a gente podia, né, você trouxe pra gente debater o que que estaria ali, o que que a gente moveria para o BEP, o que a gente moveria para o mandate, etcétera. E chegou o momento que a Márcia virou pra mim e falou: "Cauê, não tô entendendo nada que tá lá, apaga e vamos fazer do zero". A gente abriu um Word branco, em branco, arquivo novo, e aí a gente falou: "Vamos fazer o nosso do zero". Eu falei: "Beleza". Eu montei um índice, eu fiz um índice pra ela: "Ó, aqui, e depois isso, e depois aquilo", e a gente conseguiu amarrar o nosso raciocínio com aquilo que a gente já tinha debatido, né. Então a gente vai: "Não, a gente quer começar explicando o nosso objetivo, falando quem é a empresa, organograma", e depois a gente vai amarrando, amarrando, amarrando. E aí quando a gente botou, né, quando a gente botou a mão na massa, que a gente conseguiu ter domínio daquilo que estava no documento de fato, né. E aí por isso que chegou nesse ponto que você está comentando, né, a gente conhece bem o documento que a gente criou, porque foi feito, foi forjado aqui dentro mesmo. Exatamente, esse é um bom nome, forjado. Voltando para que didaticamente quem está nos ouvindo possa entender, a gente fez o diagnóstico, uma vez identificado as potencialidades e possíveis pontos de ajuste, caímos então num planejamento de ações. O que que íamos fazer ao longo do 1 ano mais ou menos, que é o tempo que ficamos juntos, e dentre essas ações, tinha logo de arranque a produção de 2 documentos. Um que era o nosso manual de BIM, ou BIM Mandate, como queiram chamar, né. A gente adotou Mandate internamente, mas tem lugares que chamam de caderno, tem outros que chamam de manual. E também o nosso BEP padrão, digamos assim, né, que pudesse então dar o norte para os BEPs que iam ser feitos de cada projeto. Então, já começou a comentar sobre ele, eu queria que tu comentasse um pouco mais de como é que este documento foi desenvolvido e como ele ajudou nessa evolução da maturidade de BIM na equipe. Olha, foi muito legal, Rogério, porque eu acho que a gente conseguiu ir trazendo para a equipe, debatendo muitos assuntos que a gente conseguia relacionar com a prática que a gente tinha em 2D, né. Então quando a gente fala de tabela LOD, você pode falar muito sobre montar um escopo do projetista, né, quem que precisa detalhar isso, quem precisa detalhar aquilo, quando, em que etapa do projeto. Então a gente conseguiu, fazer essa comparativo, né, essa conexão entre uma prática que a gente já tinha e desenvolvendo no documento essas informações. Aí, né, a gente contou muito com a sua ajuda para os conhecimentos novos, para os termos novos, para as coisas novas que a gente não tinha, contato, e foi um processo de entender o que a gente teria de novo, debater muito e ir para casa, né, deitar no travesseiro com aquilo remoendo na cabeça, para você depois poder chegar no dia seguinte e tirar as conclusões que a gente queria tirar, né.
E aí, eu já estou me antecipando aqui de novo, Rogério, para dar uma terceira dica, que acho que foi muito legal que a gente conseguiu fazer no nosso processo também, que foi trazer os nossos parceiros para dentro do processo, né. Então a gente teve a consultoria, eu e a Márcia atuando ali um pouco mais profundamente, a nossa equipe inteira participando, e a gente começou a trazer os terceirizados para opinar também. Então, quando a gente montou a nossa primeira versão da tabela LOD, a de arquitetura, os escritórios que normalmente a gente contrata para fazer os projetos de arquitetura, todos eles comentaram a nossa tabela, antes da gente fechar o mandate. Estrutura, a mesma coisa, instalações e por aí em diante, né. E eu usei a tabela LOD como exemplo, a gente também ouviu deles muito as dores que eles têm hoje em dia nos processos que eles enfrentam em outras empresas, e a gente tentou no máximo possível amenizar um pouco para que não fosse uma coisa muito, criasse muito conflito com eles, né. Que trouxesse realmente eles como parceiro, porque é um processo de adaptação e ter eles do nosso lado nesse meio do caminho, foi muito importante, né. Acho que eles se sentiram, participantes, se sentiram ouvidos, e hoje quando a gente precisa debater alguma coisa, né, quando hoje a gente está entrando em alguns embates, porque acaba ficando alguma aresta ali ainda para você aparar, eles percebem que a gente está aberto a ouvir, que eles podem dar um conselho, pedir alguma coisa, nem tudo a gente vai conseguir atender, porque tem as necessidades da empresa também, mas acho que foi muito legal também nesse sentido, foi uma participação muito ampla, 360, de todo mundo que participa dos projetos, né. Concordo plenamente. Esse é um ponto que acho que primeiro foi um grande diferencial, que não é o que costuma acontecer, normalmente é uma imposição, né, e eles próprios falaram isso, né, em várias reuniões eles falaram isso. Nossa, a primeira vez que a gente é consultado para falar sobre, né, sempre tinha alguém a comentar isso, assim, quase como um desabafo. E até uma coisa que a gente já passou como lição aprendida, né, Rogério, eu tô pulando as etapas, tá falando sobre a montagem do documento, eu tô aqui de lá pra frente fazer lições aprendidas. Faz Mas parte, pra dar um não tem exemplo problema. Vou dar um exemplo disso que a gente tá falando, né. A gente ouviu muito das dores dos projetistas, que eles falam que o cliente muitas vezes pede uma documentação excessiva, né. Pô, fica me pedindo pra documentar em toda a etapa, e um monte de documentação que o cara nem vai usar e eu tô aqui tendo trabalho com a documentação. E foi muito bem, enxugamos o máximo que dava a entrega de documentação no nosso cronograma e no nosso fluxo. Começaram os primeiros projetos, o que que todo mundo estava pedindo pra gente? "Tá faltando documentação". Pô, vou pegar a arquitetura, eu preciso da documentação dele para ver os níveis dele, para ver uma anotação, para ver o não sei o quê. A gente falou: "Caramba, a gente estava tentando ajudar vocês, e agora que a gente tá recolhendo o feedback de que a gente fez errado". Aí eu falei: "Eu quero que fique registrada a minha boa vontade com vocês, porque agora eu vou lá corrigir meu fluxo e vai ficar cheio de documentação agora", entendeu? Então essa foi uma lição aprendida que a gente passou que mostra um pouco isso, né, pô, a gente tentou atender e depois volta, e a gente vai ajustando, é lógico, né. Mas que a gente conseguiu marcar que a gente ouviu eles, né, que a gente estava daquele jeito pra atender eles. E acho que isso ficou bem nítido, né, foi legal. Eu acho. E até uma grande prova de que isso é muito salutar, que a mesma pessoa depois falou assim: "Então, não, mas não é bem assim". Então, espera aí, então eu já estou começando a refletir se realmente é necessário. Não, espera aí, não, não é bem assim, eu preciso, mas calma. Então acho que isso é muito bom, muito legal mesmo esse exemplo. Então, voltando ao documento, Cauê, esse documento que norteava o processo de modelagem, todo o que diz respeito a diretrizes de modelagem, nomenclaturas, padronizações, chegou um momento que a gente tocou também em 2D, né. Então como que isso vai ser documentado também em 2D, né. Por isso é legal pontuar, porque, às vezes a gente traz a ideia de que nunca mais se vai tocar em 2D, que BIM é só o 3Dzão lá e tudo, e esquece, a realidade não é bem assim. Quando a gente tá na teoria, a gente tá estudando o BIM como teoria, a impressão que dá é essa mesmo. Nunca mais vou ver uma folha, nunca mais vou ver uma planta na minha vida, entendeu? Eu vou ficar girando o modelo de cima pra baixo, cortando, e isso vai ser suficiente, e a gente descobre que não é bem assim, né? Que o 2D é parte integral e muito importante. Não é à toa que a gente há anos, séculos, décadas faz construção com 2D, só com plancha, né. Funciona muito bem, é muito útil e atende traz muita coisa importante para o processo, né. E do BEP, o que que ficou de um lado, ficou do outro, como é que foi essa divisão aí na tua cabeça? Então, o que a gente percebeu no nosso processo é que como a gente tem projetos muito parecidos, né, eh
a gente conseguia repetir muito as informações, as orientações que a gente tinha para os projetos. Então na balança aí dos 2 documentos, né, a gente acabou ficando com um mandate muito mais encorpado e um BEP que é, assim, 4, 5 folhas, que é realmente para ter as informações específicas daquele projeto. A gente acaba tendo quais são os projetistas, tendo as orientações de georreferenciamento, tabelas de níveis e segmentação do modelo e basicamente é isso que a gente orienta ali. Porque tudo de fluxo acaba sendo muito repetitivo, de cronograma, de orientação de trabalho, de quais são as disciplinas que a gente costuma contratar. Isso a gente não tem muita variação na nossa empresa, né. Então quando a gente identificou isso, além de montar a nossa biblioteca técnica, a gente também conseguiu aplicar isso no material do BIM, né, de separar e deixar um BEP bem enxuto para o desenvolvimento de cada projeto especificamente. O que no dia a dia ajuda muito, porque, teve até um relato de um parceiro que disse assim: "Nossa, foi o BEP mais enxuto que eu já recebi na vida", porque normalmente vê uns livros, assim, enormes, cheio de coisa que o cara tem que fazer, que atender, e para chegar às vezes no final e ver que ninguém consegue dar conta daquilo tudo, né. Então também é um pouco de utopia, em alguns casos, de achar que o modelo vai assumir tudo, desde o parafuso da dobradiça, e a gente sabe que no dia a dia não é bem assim, né. Então, tentar achar um limite equilibrado, claro, sem perder qualidade, sem perder informação, é uma tarefa do dia a dia inclusive, né. A gente já está testando algumas coisas, mas acho que isso é algo que vai ficar maduro depois de algum tempo, talvez mais 2 rodadas dessa que a gente começou a fazer e tal, este equilíbrio entre o que eu coloco, o que eu não coloco, o que eu escrevo, o que eu modelo, ele vai ficar cada vez mais claro, né. E pelo fato de vocês já terem padronização, isso rapidinho vai se transformar em uma padronização também. Então isso é um fator também que eu acho muito legal do processo de vocês. E acho que de um modo geral também, mesmo o nosso mandate que é mais encorpado, a gente sempre teve o objetivo de deixar ele enxuto e resumido, sabe, a gente queria que ele fosse muito objetivo. Porque a gente sabe que no fim das contas, você faz um material muito extenso, o pessoal não vai ler. E se ler, não vai gravar tudo que você quis passar. Então a gente já sofre isso um pouco com o nosso material técnico, né, tem coisa que tá lá muito claro, tá muito nítido e explicado, mas a gente tá com uma biblioteca hoje que às vezes o cara fala: "Puta, vou olhar tudo isso daqui? Não vou ver tudo. Se tiver alguma coisa errada, vou me orientar". Então então é legal que os manuais e os materiais que se monte nesses processos sejam muito objetivos, cortar o máximo das orientações que você possa resumir, né. Você possa tabelar, transformar em uma tabela, transformar em uma imagem, transformar em uma orientação curta. Eu acho que para quem vai ler, você ajuda bastante também. Verdade, isso aí é outra dica, né, para esse conjunto de dicas que a gente está dando. Finalizado esses documentos, caímos no na aplicação prática deles, né, famoso projeto piloto. Tem gente que trabalha com projeto piloto de pegar alguma coisa que já fora feita em CAD ou de outra forma e, submeter ele agora a ser feito com aquele novo procedimento. É uma atividade, faz, pode dar certo e tal, serve para testar o que se tem, etcétera. Eu sempre gostei de pegar uma coisa real, porque eu acho que o real, ele tem um fator interessante que é a pressão. Você tem que fazer. Seja daquele jeito ou não, ele vai ter que ser feito. Eu acho, Rogério, porque assim, você é um processo que vai acabar sendo "doloroso", entre aspas, né, pela mudança, pela necessidade de mudar a maneira que você faz, e que sendo real, não te dá aquela margem para fugir quando começar a sentir as primeiras dores, né. Imagina se você tiver o botão de ejetar ali para sair fora do processo quando você quiser. Primeiro probleminha ou 2 que você achasse, você já ia sair fora, falar: "Pô, muito ruim esse tal de BIM aqui. Olha só, tá me atrapalhando todo aqui". Então, quando a gente fez eu acho que essa decisão de virada de chave foi muito acertada, nesse sentido, porque a gente realmente teve que mergulhar no assunto. A gente teve que todo mundo se atualizar, entender o que a gente estava fazendo, como ia ser, e foi legal porque a gente conseguiu ter a gente tinha 4 coordenadores na equipe, né, a gente conseguiu ter 4 projetos quase que ao mesmo tempo, então a gente conseguiu observar isso rodando, cada um no seu, e depois, recolhendo como equipe e tudo, conseguiu observar isso rodando ao mesmo tempo em vários projetos. Se a gente tivesse feito, por exemplo, um piloto só,
ali, vamos supor que na primeira etapa que a gente está testando o georreferenciamento, a gente encontrou um monte de problema. Você acompanhou, você viu como deu errado em um projeto de um jeito, de outro de outro, mas a gente poderia ter ficado com a impressão, se tivesse um projeto só, que aquilo ali é um bicho de 7 cabeças, pô. Você vai fazer, deu tudo errado, teve que rever, quem será que errou, traz todo mundo, olha o modelo. Só que a gente viu que no outro deu certo. E que no outro, o problema que a gente encontrou foi um outro mais simples. Então isso deu um pouco de tranquilidade também, de olhar e falar: "Tá, foi específico ali o que a nossa experiência foi muito específica daquele projeto, né". Então a gente consegue, aprender com aquele, trazer para os outros. Deu tempo de pegar o aprendizado de um e lançar para o último da fila ali. Então acho que virar a chavinha foi muito legal nesse sentido também, né, do volume de aprendizado, das diferentes experiências, né, isso foi legal. Eu acho. Já me chamaram de doido várias vezes, porque faço sempre com projetos reais, mas eu acho que o retorno é muito maior, né, em termos de aprendizado, em termos da eficiência de todo, do que o próprio medo de se jogar de cabeça numa realidade dessa, né. E a gente aqui ainda foi mais doido, porque foi 4 vezes doido, e foi 4 projetos piloto ao mesmo tempo, reais, projetos que né, ia ser feito pela empresa de qualquer jeito, podia ser 2D, podia ser BIM, podia ser o que for, ia ser feito. Então, faremos agora esse novo processo, mas até onde está, acho que está indo bem, acho que está indo bem. Com problemas, é claro, né, longe de dizer que não tem problema, é natural, né, o problema faz parte do processo, e se não tivesse eu ia achar estranho. Aí eu ia achar estranho, tem alguma coisa errada nesse negócio aqui. Mas os problemas que está dando são problemas previsíveis, são problemas que fazem parte da gestão de projeto, faz parte de todo esse contexto, mas acho que está indo bem. Qual é o teu feedback do contexto até então? Eu acho que tá indo muito bem também e a gente tá recolhendo muito aprendizado, né. A gente publicou oficialmente, né, o nosso mandate em novembro do ano passado, e como você comentou no começo dessa conversa, né, já tem um monte de anotação, porque as coisas estão acontecendo, estão fluindo, mas ao mesmo tempo a gente já tá vendo que tem muita coisa para rever, né, então esse aprendizado contínuo é muito bom. E é interessante, Rogério, que a gente estava numa conversa recentemente com o escritório de arquitetura que não vinha trabalhando com a gente há algum tempo e tá voltando agora, e aí a gente estava apresentando, né, eles olharam o nosso material BIM e tudo, e eles me falaram: "Pô, Cauê, a gente viu lá que tem o georreferenciamento, pela experiência que a gente tem, não dá certo, né, todo mundo que fez voltou atrás". E aí a gente pôde bater o pé que dá certo, porque a gente conseguiu botar realmente em prática em todos os projetos, v ver onde dá errado e aonde dá certo. Então a gente também consegue ter propriedade quando a gente vai planejar os próximos, né, com a experiência que conhecer ter essa experiência real, quando você consegue ter um volume legal acontecendo ao mesmo tempo, né. Então a gente pôde eu senti confortável de falar: "Dá certo, dá pra fazer, a gente consegue, ajustando aqui e ali, mas funciona assim". Tem uma briga que sempre acontece, que acho que é eterna no mundo dos projetos, que é prazo. A gente montou nosso cronograma com prazos compactuados, mas aí sempre passa por esses detalhes, né, por esses debates. E coisas que a gente também está conseguindo, junto com eles, tirar um pouquinho de um estigma de complexidade, assim, né. Então, dar um exemplo aqui, a gente por mais que a gente tenha montado um a gente implantou o BIM com o objetivo, por enquanto, só de compatibilização, a gente pediu que tivessem os quantitativos. E muitos, né, na hora de emitir ficaram: "Não, mas veja bem, porque não vai sair bom, não vai sair um", e a gente sabe, tudo bem, a gente quer do jeito que vier, a gente não vai fazer nada com isso. E vieram os quantitativos de instalações, de arquitetura, de tudo. A gente passou com a nossa equipe de orçamento, a gente debateu aqui dentro de casa, né, olha só o que a gente tem hoje, né, como será que a gente evolui, como será que a gente faz? E aí eu voltei com eles tipo: "Ô, sabe aquele quantitativo que a gente estava brigando ontem pra você mandar? Legal, a gente debateu muita coisa aqui dentro dele, a gente conseguiu usar pra caramba, foi muito bom", sabe. Agradeci, e ele achando que estava me mandando um negócio, sabe, tipo: "Não, mas não dá pra fazer nada com isso". Então, tá tendo um pouco disso de simplificar as coisas, né, não vai ser um monstro de sete cabeça, a gente tá aqui olhando com calma, a gente tá, né, isso que você faz, a gente não quer mexer, a gente quer aproveitar. Então acho que eles também estão olhando pra eles, assim, com tipo, abertos a mudar, a rever os conceitos e tudo mais. Não, isso é verdade. A gente tem vivido algumas experiências, assim, do
de feedbacks de clientes que já trazem dores de processos que não deram muito certo. Olhando a timeline, como isso é interessante. A gente estava, há alguns anos atrás, tentando convencer o mercado de que BIM era interessante, explicando o que que era e parará, tudo isso. Isso, de certa forma, já foi vencido, ninguém fica mais explicando o que que é BIM, embora nem todo mundo saiba o que é, mas isso é outra conversa. Mas, viram que é importante, passaram a tentar implementar. Só que começou a ter algumas situações de não muito êxito, ou então de uma implementação um pouco torta, ou então pela metade, alguma coisa assim, que começou a gerar outro tipo de frustração, não aquela de não usar ou de não nunca ter, sei lá, tentado, mas uma de ter tentado e não ter dado certo. E aí algumas pessoas vêm já com um pouco de tato, assim, de cuidado: "Não, não, eu não vou te mandar isso porque isso não funciona. Não, eu não vou por aqui porque isso já foi visto algumas vezes aqui que não deu certo. Não, a gente voltou atrás", né. A gente já ouviu isso em algumas reuniões, né, com os parceiros, e eu acho engraçado que é uma nova fase, que vai nos imputar novos desafios, né. Quem está à frente de alguns desses processos, tu como um gestor de projeto que está encarregado de fazer a parte de gestão de BIM na empresa, a gente fazendo consultoria, está tendo que se debruçar agora sobre esse outro tipo de trabalho, sabe. Um trabalho de passar um remédio nessas dores agora, sabe. É isso mesmo, a gente percebe que muito da insegurança ou de algumas reclamações que eles trazem vem de traumas do passado mesmo, que acho que passaram por algumas experiências que eram super rígidas, que traziam muitos requisitos, que pediam muita coisa, e que realmente a gente entende, né, a gente sempre tenta se colocar no lugar do projetista, né, que tá querendo colocar um monte de trabalho para depois ver isso não ser aproveitado, ter retrabalho no próprio processo de modelagem e de revisões, então são dores que fazem sentido. Todo mundo já passou por experiências boas e ruins, a gente tá acho que nesse momento de talvez tentar estabilizar para um lugar, que funcione para todo mundo. Não, e sabe o que é legal? Tu diz assim: "Dores do passado", mas é louco que é o passado do de ano passado, né, de 2 anos atrás. É muito louco como a coisa é muito rápida hoje, né. Não é algo assim: "Nossa, a gente ficou sofrendo isso por 20 anos", não, foi 2 anos atrás que começou. Então essa maluquice toda já causando de tão rápido que é hoje em dia, toda essa imposição do ritmo que a tecnologia nos coloca, e são dores que já dói muito hoje, mas que o passado foi ontem, né. Sim, não, você começou aqui me perguntando da primeira etapa da nossa implantação, eu comecei a virar as páginas aqui voltando assim, falei: "Meu Deus, parece que faz 10 anos isso", mas foi ano passado, né, foi acho que foi mais ou menos vai fazer um ano agora mais ou menos, se bobear, né. Exato, exatamente, foi em agosto do ano passado que a gente começou. É exatamente comemorando aqui um aniversário de um ano, pronto. Olha só. Tá vendo? Que legal. Cara, Cauê, pensando agora no futuro, eh, qual é a estratégia que tu pensas para frente, o que claro, não precisa dar detalhes, mas assim, quais são os próximos passos que tu tens em mente para esse processo de implementação? Sabendo que ele nunca acaba, né, ele é algo contínuo, mas quais seriam os próximos passos na tua cabeça? Eu acho que a primeira coisa hoje que já está acontecendo, né, é recolher essas lições aprendidas e tentar revisar nosso material, mexer de novo nos nossos fluxos, nas nossas definições, é o nosso primeiro passo, porque a ideia é que a gente conseguir acho que a tendência é que essas lições aprendidas vão diminuindo enquanto a gente está repetindo o processo, para chegar perto de uma velocidade de cruzeiro no desenvolvimento do projeto. E e aí no segundo passo, a gente pensar em novos usos para o BIM. Então você comentou de empresas que estão fazendo esse caminho contrário para chegar no mais simples, porque estava dando muito conflito. O nosso caminho está sendo o contrário, a gente deixou muitos processos em aberto para que a coordenação externa pudesse definir como ela prefere seguir, como a arquitetura prefere fazer. Alguns deles a gente vai fechar, porque a gente já entendeu qual é o caminho ótimo, e a partir daí evoluindo com mais, questões que a gente possa aproveitar, né. Uma que está no nosso radar é o orçamento de obra,
que a gente vai entender como a gente consegue aproveitar e se a gente consegue botar uma coisa legal aqui dentro. E aí os primeiros projetos chegando perto do fim, a gente vai ter que entender como que a obra vai usar isso, né, então como que eles também conseguem aproveitar no canteiro e etcétera. Então esses são os principais pontos que estão aí no nosso radar aqui a médio, curto prazo. Meu amigo, considerações finais. Primeiro, já te agradeço a tua disponibilidade, todo esse um ano que a gente passou juntos ali na Vitacom. E queria que você utilizasse esses momentos finais para dar o recado que tu quiseres dar, seja para as empresas que querem começar a fazer esse processo também de implementação, seja para aqueles profissionais que estão ainda indecisos para saber se vale a pena ou não fazer esta mudança, essa virada de chave. Fica completamente à vontade, o microfone é seu. Primeiro agradecer, Rogério, pelo convite, é um prazer estar aqui falando do tema, eu me apaixonei pelo assunto, eu fiz a pós porque me interesso muito por tecnologia, por BIM, por todas as outras, novidades que estão por vir, né, embarcando com inteligência artificial e tudo mais. Então para mim é um prazer estar aqui batendo esse papo. Acho que realmente foi muito gostoso trabalhar com você, né, a gente criou essa parceria e não estou aqui à toa hoje no sábado à noite, uma quarta noite conversando, sobre o assunto, se não fosse se não tivesse criado uma relação muito leve, muito gostosa, né. E para quem está assistindo esse episódio, eu acho que é muito interessante, se você já não está trabalhando com BIM, ir atrás do assunto, porque é um movimento natural que vai, dominar o mercado daqui a pouco. É importante estar por dentro do assunto, conseguir surfar essa onda enquanto está todo mundo experimentando e aprendendo junto, né. Enquanto ainda é um grande aprendizado para todo mundo, eu acho que é muito mais fácil de entrar, nesse mundo novo. Então não percam tempo. Cauê, muito obrigado pela conversa. Para mim também esse episódio tem um significado especial, porque registra praticamente um ano, né, do nosso trabalho, da Ecotec, junto com vocês, da Vitacom, nesse processo de implementação. E talvez, principalmente, a conclusão seja justamente essa: a implementação de BIM não termina quando os documentos ficam prontos. Os projetos começam, os problemas aparecem, as lições são recolhidas e o processo volta a ser revisto. Se calhar seria interessante voltarmos a fazer um outro episódio quando tudo isso já estiver consolidado. Fica aí o convite. Obrigado a todos quem ficou conosco até agora. Considere se inscrever, curtir e compartilhar. Muito obrigado, até a próxima.